dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rafael Diniz e estou aqui para conversar com vocês sobre como produzirmos os nossos projetos comunitários e, mais especificamente, como é que a gente pode produzir o nosso projeto comunitário para o edital Nilaja, que nós já tivemos algumas versões e agora, no ano de 2025, foi publicado o edital para os anos 2025, 26 e 27. Bom, o edital Nilaja, ele é um edital de apoio a projetos socioculturais quilombolas, que tem como órgão fiscalizador o INCRA, o implementador é o Exposuma e o executor a Vale. Então, primeiro, o que é um projeto de apoio financeiro e técnico? Bom, todo projeto, ele é um sonho, tá? E esse sonho, ele é uma ideia, uma carta de intenções, mas nós precisamos entender que sonhar é de graça. Os nossos sonhos, eles são gratuitos e a gente pode sonhar infinitamente. Os nossos sonhos, eles têm tamanhos infinitos. Entretanto, para executar esse sonho, nós precisamos ter alguns recortes. A gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter metas, a gente precisa estar de olho no orçamento. Embora sonhar seja de graça, mas executar esse sonho dentro de um edital, dentro de um projeto, isso possui um preço, tá? Então, quando a gente fala em objetivos, a gente tem que entender que se eu quero comer arroz cozido, esse meu objetivo geral, eu preciso entender quais são as etapas que eu vou precisar percorrer para conseguir comer esse arroz cozido. Eu tenho arroz em casa, senão vou precisar sair para comprar. Então, se eu vou precisar sair para comprar, eu tenho que saber quanto de dinheiro eu tenho. Dependendo de quanto dinheiro eu tenho que saber onde eu vou comprar esse arroz. Então, eu vou procurar o melhor custo-benefício, o arroz com a melhor qualidade, com o melhor preço. Eu preciso saber se eu sei cozinhar esse arroz ou se eu vou precisar pagar alguém para cozinhar esse arroz. Qual o prazo que eu tenho para cozinhar esse arroz? Então, tudo isso precisa ser pensado também em um projeto sociocultural, em um projeto comunitário. Então, esse projeto precisa ter conexões entre objetivos, metas e orçamento. Precisamos ter em mente também que é fundamental apontar a relevância, a justificativa para a realização desse projeto com vistas a solucionar, enfrentar ou lidar com algum problema ou questão relevante para a comunidade. Esse projeto não pode ser relevante só para o Rafael. Esse projeto tem que ser importante para a comunidade. Bom, o projeto é também um esforço temporário, porque esses editais possuem um cronograma. Então, dentro desse meu esforço temporário, eu preciso criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo, tá? Então, a gente tem que ter um início e fim muito bem definidos dentro dos prazos dos editais que a gente está tentando aprovar os nossos projetos, tá? Então, esse início e fim bem definidos, né, a serem alcançados a partir dos recursos, ou seja, do dinheiro que a gente tem disponível, né, tempo, dinheiro, pessoas, materiais, tudo isso precisa ser pensado durante a produção do nosso projeto, né, enquanto a gente está escrevendo o nosso projeto. Então, quais são as principais características de um projeto comunitário? Primeiro, temporalidade. Esse projeto, como nós já falamos, possui um início e um fim determinado. Segundo, objetivo claro. Nós precisamos orientar o nosso projeto dentro de metas específicas. A gente precisa saber que esse nosso projeto, ele possui etapas. Ele possui etapas a serem alcançadas. Então, nós temos o objetivo geral, comer arroz cozido. Objetivos específicos, a gente tem comprar o arroz, cozinhar o arroz e servir o arroz. Deu para entender? Então,
Dentro desse nosso objetivo geral, a gente precisa pensar também objetivos específicos que seriam mais ou menos como as metas para a gente alcançar esse nosso sonho principal. Bom, uma das características dos projetos é que eles são exclusivos. Independentemente se eu já executei um projeto com características parecidas com o que eu estou pensando agora, exemplo, eu quero submeter um projeto para resgatar o tambor de crioula da minha comunidade. Mas ano passado eu já fiz isso. Mas se a gente parar para pensar, nesse ano de 2025, comparado com o ano de 2024, eu estou mais experiente. Eu já sei onde foi que eu acertei e onde foi que eu errei no projeto do ano passado. Então, o projeto de 2025, embora dentro do mesmo tema de 2024, que é o tambor de crioula, esse de 2025 eu estou muito mais experiente. Eu já sei onde eu acertei e onde eu errei. Tá? Então, ele é exclusivo. O projeto de 2025, ele é exclusivo. Ah, mas eu sei que a comunidade vizinha da minha também está executando o projeto Tambor de Crioula. Bom, as pessoas que estão executando esse projeto na sua comunidade vizinha não são as mesmas que estão executando este projeto na sua comunidade. Então, tenha isso em mente. O seu projeto é o seu projeto. O seu projeto é da sua comunidade e, portanto, é exclusivo. Segundo, progressividade. Todo projeto ele precisa se desenvolver de forma gradual. Como nós já falamos, né, ele possui etapas. E essas etapas, a gente vai entregar ela de maneira gradual. Tem uma curiosidade do edital Nilaja, é que como a gente tem um edital para 3 anos, nesse edital Nilaja, a gente pode fazer uma progressão desses nossos projetos. Eu tenho um projeto para resgatar, mais uma vez, o tambor de crioula da minha comunidade. Eu sei que é um aspecto cultural importante que se perdeu. Então, na primeira etapa, né, do ano de 2025, que vai de junho até fevereiro de 2026, a gente vai falar isso em um outro momento sobre essas etapas do edital Nilaja, mas digamos, nessa primeira etapa eu posso colocar a parte de conscientização sobre o tambor de crioula na minha comunidade, a parte informacional, informativa, convidar oficineiros para instruir os mais jovens, ou mesmo os adultos, os idosos e as crianças que estejam interessadas no tambor de crioula, sobre a importância, sobre a história do tambor de crioula. Na segunda etapa de 2026, a gente pode pensar em como nós podemos montar um esquema de ensaios de tambor de crioula, montar uma parelha de tambores de tambor de crioula, ou uma oficina de construção, de confecção dessa parelha de tambores. Qual é o papel de cada tambor dentro dessa parelha de tambor de crioula. Então, a gente pode pensar esses editais, esses projetos dentro de uma progressividade. E a gente também tem limitações. Nós já vimos, agora há pouco, né, que todo edital e todo projeto é limitado por, agora, escopo, eu vou já explicar o que é um escopo, prazo, custo e qualidade. O que é o escopo? É o sentido do edital e do projeto. O edital, o edital Nilaja, ele trata sobre projetos socioculturais. Eu não posso tentar submeter um projeto no edital Nilaja relacionado à suinicultura, à criação de porcos, à criação de suínos. Por quê? Porque o edital Nilaja está preocupado com aspectos socioculturais da minha comunidade. Então, ele não vai aprovar projetos que estejam relacionados à economia, relacionados à produção econômica da minha comunidade. Não é o interesse do edital Nilaja, mas existem outros projetos que a gente pode estar, outros editais que a gente pode estar submetendo os nossos projetos nesse sentido. A gente tem também o orçamento, tá? E
o meu projeto precisa estar debaixo das limitações do edital. O edital Nilage do ano de 2025, ele possui uma limitação de R$20 mil por comunidade. Então, se eu tenho uma limitação de R$20 mil, eu não posso fazer um projeto e tentar submeter ele e esperar que ele seja aprovado se ele tem um custo orçamentário de R$22 mil. Ele não vai ser aprovado. Então, o orçamento do meu projeto precisa estar de acordo com o orçamento ou com a disponibilidade orçamentária do edital que eu estou tentando aprovar, tá bom? E a gente tem também um cronograma, que é o passo a passo das etapas propostas. Eu preciso pensar o meu projeto em um conjunto de etapas. Etapa 1, lá do arroz. Né? Etapa 1, verificar quanto de arroz eu tenho em casa. Etapa 2, ir comprar o arroz. Etapa 3, contratar alguém para cozinhar o arroz. Etapa 4, servir o arroz. Etapa 5, comer o arroz. Então, percebam que a gente tem dentro desse nosso projeto uma série de limitações. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas quando a gente pensa dessa maneira mais organizada, mais objetiva, mais sistematizada, a execução do projeto fica mais fácil.